Boa noite, pessoal. Vamos a mais um exercício de opções reais, utilizando esse modelo binomial. Temos aqui um exercício de uma opção real de adiamento. Bom, uma empresa do setor de informática desenvolveu um novo software e o testou em escala piloto. Ela estima que necessitaria de desembolsar 1,5 milhões para sua comercialização. Entretanto, estima-se também que os fluxos de retorno trazidos ao valor presente chegariam a um total de apenas 1,4 milhões. Analistas do setor consideram que o comportamento futuro destes fluxos de caixa é bastante volátil. Um desvio padrão, uma volatilidade de 31,5% ao ano. De acordo com as projeções de mercado da concorrência, a empresa tem um prazo de 2 anos para decidir se realiza ou não investimento. Então a empresa pode realizar investimento em qualquer instante até o final do segundo ano. A taxa livre de risco está em 5% ao ano. Construa árvore binomial, calcule VPL expandido do projeto. Refaça a questão supondo que o desvio padrão seja maior, igual a 40%. Bem, na planilha do lado eu preparei aqui um encaminhamento para a solução do problema. Nessa região aqui à esquerda eu fiz os registros da volatilidade e o padrão anualizado de 31,5%. O fator U de ascensão do valor presente, do fluxo de caixa, correspondendo à base dos logaritmos neperianos, elevado a volatilidade, dando valor de 1,370. E o fator D igual a 1 sobre U. Então, esses fatores permitiram que eu montasse essa árvore binomial do fluxo de caixa. Então, esse valor aqui de 1,92 é, por exemplo, o valor original, o valor presente do fluxo de caixa, 1,40 milhões, multiplicado por 1,370. O valor 1,02 é 1,40 vezes o fator D, e assim por diante. Assim chegamos a 3 valores projetados para o ano 2. 2,63, 1,40, 0,75. Então essa é a árvore de projeções do valor presente do fluxo de caixa, considerando-se a volatilidade de 31,5%. Nessa região aqui, imediatamente à direita, nós vamos fazer a projeção considerando-se a opção de investirmos 1,5 milhões no ano 1 ou no ano 2. Então nós vamos partir da direita para a esquerda. Na extrema direita nós vamos, por exemplo, nessa célula, comparar o valor do fluxo de caixa projetado 2,63 com o valor do investimento 1,50. Esse valor sendo positivo, nós vamos considerar que o investimento seria economicamente viável. Caso não fosse, o investimento não seria realizado. Temos aqui uma opção de adiamento. Bom, eu posso aplicar aqui, para fins de organização, facilidade, posso aplicar uma função máxima, embora o cálculo seja bastante banal, né? O valor máximo entre 0, que significaria não investir no projeto, quando não for economicamente viável, e o valor do fluxo de caixa menos o investimento, quando o VPL for positivo. Vou fixar esse endereço no investimento. Eu tenho aqui, então, um valor positivo de 1,13 milhões, correspondendo ao valor econômico de se investir nesse cenário. Eu vou copiar e colar esta fórmula para os outros dois cenários para daqui a 2 anos, nos quais não valerá a pena investir, por exemplo, 1,5 para usufruir de 1,4, ou investir 1,5 para usufruir de 0,75. Então aqui temos valores nulos correspondendo a não vale a pena investir no projeto. Bom, estes valores do ano 2
eles devem ser trazidos para o ano imediatamente anterior. De que forma? Cálculo da média ponderada de acordo com as probabilidades P e o menos P, e descontando essa média ponderada pela taxa de juros livre de risco, 5%. Então, para esta célula correspondente ao cenário em que o valor do fluxo de caixa seria 1,92, para esta célula eu vou calcular a média ponderada e descontar lá a taxa livre de risco. Então, 1,13 multiplicado pela probabilidade P mais 0 multiplicado pela probabilidade 1 menos P essa média ponderada dividida por 1 mais a taxa livre de risco. Então eu tenho aqui o valor presente líquido, dado que já foi descontado o investimento. No ano 2, o valor presente líquido do projeto para este cenário. Neste cenário, nós temos também que considerar que há uma decisão a ser tomada. A decisão é: investe-se no projeto neste ano, ano 1, ou adia-se a decisão para o ano 2. Observem que somente adiando a decisão de investimento para o ano 2, nós teríamos a oportunidade de investir no ano 2. Então, esses dois valores, por exemplo, 1,13 e 0, são os valores projetados para o ano 2, para o caso de não investirmos no ano 1. Se investirmos no ano 1, nós não teremos mais a opção de adiamento. A opção de adiamento existe enquanto não se realiza o investimento nesse projeto. Ok? Então, esse valor de 0,54 corresponde ao valor presente líquido associado à decisão de não investir neste momento, adiar a decisão para o ano 2. Mas qual seria a melhor decisão neste cenário? Não investir, cujo valor econômico seria de 0,54, ou investir? O investimento nesse momento, neste cenário, nos traria um valor presente líquido de 1,92 menos 1,50, ou seja, 0,42. Então deve prevalecer o maior valor. Então, nessa célula eu vou incluir a utilização da fórmula da função máximo. Então eu vou calcular o valor máximo entre a média ponderada dos valores futuros, essa média ponderada já foi calculada, e o valor presente líquido de se investir nessa data, usufruindo-se do fluxo de caixa estimado em 1,92, desembolsando-se o valor do investimento. Então prevalece o valor de 0,54, decorrente da decisão de não se investir nesse momento, adiar-se a decisão para o ano 2. Eu posso copiar essa fórmula para o cenário imediatamente abaixo.
fixar os endereços onde tem as probabilidades P menos P, fixar o endereço onde tem a taxa livre de risco, já fixei o endereço onde tem o valor do investimento. Então, aplicando-se essa fórmula ao cenário imediatamente abaixo, o resultado de 0 corresponde à melhor decisão de não se investir neste cenário, do que o investimento proporcionaria um VPL negativo de 1,02 menos 1,50. Então, a melhor decisão é não se investir, adiando-se essa decisão para o ano 2, onde, certamente, como vemos, a decisão de investimento continuaria sendo não econômica. Bom, então para o ano 1 temos o valor de 0,54 para o cenário acima, o cenário otimista, e 0, o valor econômico para o cenário pessimista. Se trouxermos estes dois valores para a data presente, chegaremos ao valor presente líquido expandido do projeto. Então vamos à média ponderada. 0,54 vezes a probabilidade P mais 0 vezes a probabilidade menos P. Essa média ponderada descontada pela taxa livre de risco. Então 0,26 milhões é o valor presente líquido expandido do projeto, considerando-se a oportunidade, a opção de adiamento até o ano 2. Então, este é o nosso VPL flexível. Ou seja, considerando-se a opção de adiamento, o projeto é economicamente interessante. Ok? Então temos aqui o VPL expandido, o VPL flexível de 0,26 milhões. Podemos comparar esse VPL com o VPL tradicional, que corresponderia a usufruir de fluxo de caixa de 1,40 milhões, desembolsando para isso investimento de 1,50. Então o VPL tradicional, enquanto tem um valor de menos 0,10, o VPL expandido flexível tem um VPL de 0,26. Então nós podemos dizer que o aumento de menos 0,10 para mais 0,26 corresponde ao valor econômico decorrente da opção real de adiamento. Ok? Bom, o enunciado também pedia para que refizéssemos a questão supondo que o desvio padrão fosse maior, 40%. Então, nessa região direita, já me antecipei colocando a volatilidade de 40% nessa célula, calculando o fator U correspondente e o fator D como inverso de U. Ok? Bom, eu não havia comentado antes, ainda é tempo. A probabilidade P é facilmente calculada como uma fração onde no numerador eu tenho o fator de capitalização, a taxa livre de risco, menos o fator D, esse numerador dividido pela diferença entre o fator U e o fator D. Eu tenho aqui então a probabilidade de 0,462 e a probabilidade de 1 menos P, o seu complemento. Ok? Bom,
A partir dos fatores U e D, repetimos aqui a árvore binomial do fluxo de caixa. Observe que com a volatilidade maior, surge uma amplitude maior de valores para o ano 1, 2,09 versus 0,94, ao invés de 1,92 versus 1,02. E uma amplitude maior para o ano 2. Ok? Repetindo aqui os cálculos à direita. Nessa célula, vamos calcular o valor máximo entre 0, o que corresponderia a não investir no projeto, e 3,12, o valor do fluxo de caixa, menos o valor do investimento. Fixando-se a célula onde tem o valor do investimento, copiando-se para as células abaixo, repetindo-se aqui o cálculo da média ponderada de 1,62 com 0, vezes a probabilidade de P mais 0 vezes a probabilidade de 1 menos P, e vamos descontar essa média ponderada pela taxa livre de risco, mais a taxa livre de risco. Então esse é o valor econômico de não se investir na data 1, adiante-se a decisão para a data 2. Vamos confrontar esse valor com o de se investir nessa data, o que geraria fluxo de caixa de 2,09 em detrimento de investimento de 1,50 milhões. Qual é o valor máximo? O valor máximo é o que deve prevalecer na decisão econômica. Então, vamos aplicar aqui a função máximo. O segundo valor, que vai ser confrontado com a média ponderada, vai ser o de 2,09 menos o investimento. Prevalecendo então o valor de se adiar a decisão para o ano 2, o que significa que não valerá a pena investir nessa data. Não é a melhor decisão econômica. Vou fixar os endereços das probabilidades P e 1 menos P. Fixar o endereço da taxa livre de risco. Fixar o endereço do investimento. E agora eu posso copiar essa célula para a parte de baixo, onde, de forma similar ao exemplo anterior, o valor econômico é nulo, correspondendo a não vale a pena investir 1,50 para usufruir de 0,94. Adia-se decisão de investimento para a data 2. A última etapa vamos trazer a data 0, a média ponderada entre 0,71 e 0. Média ponderada entre 0,71 multiplicado pela probabilidade de P mais 0 vezes a probabilidade de 1 menos P. Essa média ponderada descontada a taxa livre de risco. Então temos aqui o valor presente líquido expandido do projeto, 0,31 milhões. Observe que esse valor é superior ao valor de 0,26 milhões. Este aumento de valor econômico do projeto, VPL expandido,
é decorrente do aumento da volatilidade. Então podemos observar que uma volatilidade de 31,5% proporciona um VPL expandido de 0,26 milhões. Uma volatilidade de 40% proporciona um VPL expandido superior de 0,31 milhões. Ok? Então, por enquanto é só. Um abraço.